Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória e da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde o Senhor vai nos trazer alívio, consolo, vai nos trazer a lembrança, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele ainda fará sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Então nós somos gratos, porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua lealdade, a sua fidelidade dura para sempre. Um dia onde, ao estudarmos essa palavra, o Senhor vai alegrar o nosso coração, vai alegrar o nosso coração e vai nos trazer reflexões sobre coisas que nós consideramos boas, sobre coisas que nós consideramos nem tão boas assim, mas a certeza e a convicção de que o Senhor cuida. O Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor guarda, e o Senhor sempre honra aquele que tem honra, aquele que o honra. Claramente é dessa forma. Amém? Senhor Jesus, Deus amado, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus fiel, Deus bondoso, nosso Pai, Pai de amor. Nós oramos e nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom, sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Senhor, nós clamamos e pedimos a Ti, acampe os Teus anjos ao nosso redor, nos traz clareza, nos traz discernimento, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz a cada instante, a cada manhã, que nós possamos, Senhor, compreender as Tuas verdades, ainda que às vezes de uma forma dolorida, de uma forma inusitada, nós tenhamos que encarar algumas realidades, mas eu peço a Ti, Senhor, nos traz revelação, nos traz entendimento, nos traz discernimento, Senhor, da Tua verdade, da Tua bondade, da Tua fidelidade, Senhor, nos ajuda, Senhor, nesta manhã a compreendermos aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Fala conosco, Pai, de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma individual, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Ministra a nossa alma, Senhor. Nos traz alívio, nos traz conforto naquelas áreas que nós precisamos. Envia-nos a Tua provisão, o Teu favor, a Tua graça, pois nós temos a certeza que o Senhor ouve e o Senhor faz. Peça a Ti, Senhor, fala conosco. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil, Senhor, para a Tua obra. Fala conosco mais uma vez, porque nós estamos desejosos, nós estamos ansiosos, Senhor, para ouvir a Tua voz, compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, eu entrego esse dia nas Tuas mãos, Senhor, que seja um dia onde nós estamos guardados, protegidos, Senhor, porque nós somos profundamente amados, ricamente abençoados, Senhor. Essa é a certeza e a convicção que nós temos. E sabemos que o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Que todo eu, Pai, caia por terra, que todo eu seja levado a pó, Senhor, a nada, Senhor, que seja o Teu Espírito falando através de mim, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Senhor, usa-me como canal de bênção, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Mais uma vez, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E nós iniciamos ontem, na verdade, o estudo sobre Esther e as inúmeras facetas que nós temos para aprender com Esther, que realmente são inúmeras. Eu criei o canal e o Senhor me deu esse nome, Mulheres como Esther, por causa da sabedoria de Esther, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, por causa da sabedoria, por causa da delicadeza que Esther fez todas as coisas que foi necessário, mas principalmente por causa do posicionamento de Esther. O Senhor falou ao meu coração muito sobre posicionamento, se posicionar, se colocar como uma atalaia, né, para a obra do Senhor, se colocar como alguém que tem posição, alguém que tem clareza e discernimento do seu chamado, do seu propósito. Por isso, o canal tem o nome de Mulheres como Esther. Esther foi uma mulher muito sábia, muito sutil nas suas reações, mas uma mulher que antes de tomar qualquer decisão, uma mulher que procurava a vontade do Senhor. E é isso, o nome do canal tem esse nome por esse motivo, por se tratar de ser uma mulher que confiava naquilo que o Senhor tinha para a vida dela e buscava as respostas com base no Senhor. Mas hoje nós vamos falar do segundo capítulo de Esther. O segundo capítulo de Esther tem o começo dele, é um começo, como que eu posso te falar? Um começo de uma forma, de certa forma, até um pouco
dolorida, sofrida. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos entrar agora na fase da história da própria Esté. Esté, ela era órfã, que nós já comentamos anteriormente. Ela era órfã de pai e de mãe e era criada pelo seu primo, que foi o seu tutor, como se fosse um tio. Depois de Vasti ser tirada do reino, o rei Assuero, ou Xerxes, como bem quiserem, ele cai é como se ele caísse em si, e ele se entristece, ele fica, com saudade de Vasti. Seus conselheiros conversam com o rei e falam: não, vamos fazer um concurso, vamos pegar, tome para si as mais belas virgens do reino e escolha entre elas a que você mais lhe agradar, a que melhor for aos seus olhos, e tome ela como esposa, e ela será a nova rainha. E foi isso que aconteceu. No capítulo 2 de Esté, do seu versículo 1 até o 4, diz o seguinte: passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e de que fizera, e de que tinha decretado a seu respeito. Então disseram seus mancebos, mancebos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o seu rei moças virgens formosas à sua vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à sua vista, na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se a eles os seus enfeites, e as moças que parecer bem aos olhos do rei, reúna em um lugar, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine no lugar de Vasti. E isto pareceu bom aos olhos do rei, e assim o fez. Esse pedaço de Esté, eu já li o livro de Esté muitas vezes, eu brinco que eu já li muitas vezes, porque Deus sempre falou muito através da vida de Esté comigo. Deus já me confrontou muito, já falou muito comigo, mas vamos voltar aqui. E esse segundo capítulo de Esté, ele começa já com algo que sempre incomodou muito o meu coração, e eu vou compartilhar com vocês, obviamente, porque tudo que está na Bíblia tem que ser levado em consideração. Esse segundo capítulo de Esté começa com um sequestro, não um sequestro que foi contra a vontade delas, então é um sequestro de inúmeras jovens e belas mulheres que foram levadas cativas ao castelo do rei para uma ser escolhida como rainha. E nessa Bíblia de estudo, que é o que nós estamos usando dessa semana como base de estudo, essa Bíblia, ela é muito feminina, então ela fala muito com as mulheres. E ela começa aqui com essa seguinte reflexão, que fala o seguinte: este capítulo descreve o tráfico humano em massa. O rei reúne todas as moças virgens e formosas à sua vista em seu palácio, e depois de um ano de tratamento, de embelezamento em sua casa, iam para sua cama. Elas nunca voltaram para suas casas, quer ele as convocasse ou não novamente. O contador de história não se detém na injustiça do fato, mas descreve Esté como uma vencedora no processo. É aqui que sempre foi a angústia do meu coração. A história de Esté é uma história incrível. De fato, ela foi uma vencedora, de escrava a rainha com propósito. Isso é ser um vencedor. Não é porque você saiu do mínimo e foi ao máximo que você é vencedor, não. Quando você tem um propósito, todo vencedor ele tem propósito de vida. Toda vencedora tem propósito. E era o que aconteceu com Esté. Esté não sabia os propósitos do Senhor, mas ela cumpriu o propósito do Senhor. E nós vamos aprender cada dia mais sobre esse propósito de Esté. Nesse início de capítulo diz o seguinte, e alguns estudos que eu li falam que cerca de 400 jovens belas moças foram levadas para o castelo de Susã para passarem por esse concurso de beleza da Bíblia. E elas ficaram lá por um ano, fazendo 6 meses com tratamento de mirras e todos os cuidados que uma rainha passava para ser uma bela mulher, para ser uma mulher agradável aos olhos do rei Assuero, porque ele se agradava aquilo com o que ele via. Só que Esté tinha mais do que aparência, Só que esse aspecto aqui sempre foi algo que sempre muito me incomodou.
O que aconteceu com essas jovens? O que foi do futuro dessas jovens? Na verdade, não foi. No mesmo estudo que eu estava lendo, fala o seguinte, que depois, eu até anotei aqui, porque sempre foi algo que mudou meu coração, diz o seguinte: até o momento que as moças iriam para a reunião, né, que era o encontro ali com o rei, elas ficavam no harém, sob a custódia de Hagai, Igai ou Hagai, cada um, né. Depois dessas reuniões, elas eram levadas para a área reservadas para as concubinas ou amantes, e ficavam sob os olhos atentos de um outro eunuco que se chamava Saagás. O significado do nome dele quer dizer do que é belo, ou servo da beleza. Então aí eu sempre fiquei pensando, né, e continuo pensando, que o que foi da vida dessas jovens? Quantos sonhos destruídos, quantas vidas destruídas, quantas mães deixaram de ser mãe, quantas famílias deixaram de ser construídas, porque naquela época, todas elas, e toda a maioria das mulheres hoje ainda continuam tendo o sonho de ter um bom casamento, de casarem e terem a sua família. Mas naquela época era algo que ia muito além, porque a mulher era basicamente isso, uma mulher para casar e ter filhos. Hoje muitas coisas mudaram, mas sempre foi um capítulo do livro de Esther que sempre me chamou muita atenção, de uma forma triste, de uma forma que não tem glamour nesse momento, não tem alegria, porque a Esther foi uma vencedora, porque ela tinha a beleza de Cristo. Ela tinha muito mais do que uma beleza física. Ela tinha o doce perfume de Cristo. E as demais? O que aconteceu com as demais? Ainda que elas fossem gentias, né, e tudo mais, mas foram sonhos destruídos. Foram mulheres que foram abusadas, porque elas iam para essa reunião, esse encontro com o rei, e o rei tinha relações com elas. E as mulheres que não eram mais virgens naquela época, elas não conseguiam casar. E essas mulheres tiveram muitos sonhos destruídos, muitos sonhos jogados ao chão. E elas não tiveram esse prazer, esse presente que nem Esther de ter sido escolhida. Mais uma vez deixando claro que isso estamos falando de fatos históricos, de contexto histórico, certo? Que acontecia naquele período, que é um fato histórico que de fato aconteceu. Essas muitas moças não foram escolhidas e foram para a casa das concubinas, que é conhecido como amantes. Elas não ficaram ao Deus dará, elas não ficaram abandonadas, mas elas tiveram seus sonhos destruídos, tiveram seus sonhos deixados para trás. E com certeza muitas não queriam estar ali. Muitas tinham suas famílias, seus lares, e elas ficaram ali o resto da vida nessa condição. É um capítulo que sempre me traz muita reflexão, né, do tamanho da maldade humana para satisfazer um prazer da própria pessoa. Nós temos aí inúmeros acontecimentos no nosso mundo aí que tem algo a ver com o que nós estamos falando hoje. Não é algo tão simples de ser abordado, não é algo tão simples de ser falado e muito menos de ser tratado. Afinal de contas, em torno de muitas dessas situações geram também muitas riquezas para algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres. Mas nesse momento aqui a gente não está falando de riqueza, né? A gente está falando do tráfico humano de mulheres. Que foi isso que, de certa forma, aconteceu nessa passagem bíblica. Nossa, mas é muito pesado. Eu nunca vi a história de Esther com esses olhos. Sim, quando nós tiramos as vendas do romantismo, nós conseguimos também ver que a Bíblia não passa pano para tragédias, que a Bíblia não passa pano para coisas que aconteceram, que levaram a alguns desfechos não tão legais. Ainda que a história de Esther seja incrível, ainda que a história de Esther seja maravilhosa, ministre muito as nossas vidas, tem esse acontecimento também que nós deveríamos levar aí em consideração como estudo, como nós queremos conhecer mais da palavra do Senhor. É importante que nós nos atentemos, que eu não acredito que o nosso Deus seja um Deus carrasco a ponto de, né, deixar essas moças sofrendo. Eu acredito que no seu tempo oportuno o Senhor cuidou de cada coração ferido, de cada situação, mas hoje isso está acontecendo a níveis alarmantes pelo mundo afora. E que nós não sejamos insensíveis de não nos compadecer
com esses acontecimentos. Que a nossa oração seja para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, dessas mulheres, dessas crianças que mundo afora possa estar passando por esse tipo de situação depravada, deprimente. Ai, difícil de imaginar, sabe? Muito difícil de imaginar que mulheres hoje passam por isso. Nós sabemos que passam, crianças passam, muito mais do que a gente imagina. Então, que o nosso coração hoje seja ministrado com o amor de Cristo. Que nós oremos e nós intercedemos por essas pessoas que, infelizmente, em algum lugar desse mundo passa por algo tão traumatizante, tão difícil, quanto essas jovens que foram brutalmente arrancadas de suas famílias e levadas para um castelo na intenção de serem, de certa forma, triste dizer, abusada, né? Porque nem todas que passaram pela cama do rei se tornaram rainha. Afinal de contas, só tinha lugar para uma rainha. Mas com certeza algumas passaram pela cama dele e com a autoridade que ele tinha, ele se aproveitou da situação. Então que hoje, né, essa reflexão bíblica que nós estamos falando com base na Bíblia, seja uma reflexão para a nossa vida. Que nós sejamos sensíveis a notar algumas coisas e que o Senhor nos dê sabedoria, né, discernimento para agir. Que se o Senhor colocar no nosso caminho situações como essa, que nós sejamos mulheres como Esté foi, posicionada, que nós possamos nos posicionar mediante a essas coisas. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, que o Senhor ministre ao seu coração da forma que o Senhor precisa falar. Hoje a palavra não foi tão motivacional, mas foi uma reflexão daquilo que o Senhor tem para nossa vida. E eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi, assim, que o Senhor falou, que o rei Assuero, ele era escravo dos seus olhos. Ele era escravo da beleza, ele era escravo das coisas que atraíam o seu olhar. Ele achava do que ele achava belo, mas destruiu muitos sonhos dessas moças. Aplicação prática para a nossa vida. Teremos dias que seremos como Esté, a escolhida, a favorecida, a abençoada. Mas teremos dias que seremos como essas moças, injustiçadas. E o que fazer? E o que fazer quando nós estivermos nos dias de injustiça? Porque elas foram injustiçadas, elas foram tiradas dos seus lares, das suas casas, das suas famílias. E ficou por isso mesmo. A Bíblia não nos traz relatos do que aconteceu com essas jovens, mas por conta de toda uma cultura, nós sabemos que provavelmente elas ficaram lá até a sua morte. Provavelmente ficaram lá até velhinhas, até morrerem. Mas a palavra do Senhor sempre tem alívio. A palavra do Senhor sempre tem conforto, tem consolo para aquele coração que se sente injustiçado. Um tempo atrás, recente, eu me senti muito injustiçada por Deus. Quando você se sente injustiçada por uma situação causada por terceiros, é uma coisa. Quando você se sente injustiçada por Deus, misericórdia, você vai reclamar para quem? Você vai reclamar para quem? E nesse momento que eu me senti extremamente injustiçada com um acontecimento na minha vida que foi muito importante, foi um marco, mas até eu entender algumas coisas, o sentimento de injustiça, ele parava no meu coração. Quando meu coração se aquietou, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso no canal. Só quando meu coração se aquietou foi que eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe uma palavra. Salmos 92 diz o seguinte, no seu versículo 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. É uma linda árvore. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ainda que seu coração hoje esteja que nem o coração daquela jovem, se sentindo injustiçado com qualquer situação que seja, e às vezes até foi uma injustiça assim, saiba que no Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso socorro, Ele é aquele abraço que você queria, mas não ganhou. Ele é a salvação. Ele é tudo que você precisa e muito além do que você pode ser capaz de imaginar. Mas acima de tudo, nele não há sombra de injustiça.
porque Ele é a própria justiça. Que o seu coração seja confortado hoje com essa palavra, que em Cristo, que em Jesus, Ele é a própria justiça. E através dele nós somos justificados, através do seu sacrifício. Hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fica com essa palavra, fica com esse dia maravilhoso, esse dia abençoado que o Senhor preparou para mim e para você. E que nós somos justificados segundo o sangue do Cordeiro Precioso.